Hoje, em Direita, tenho o prazer de receber o economista e apresentador Bruno Musa, né, que o pessoal já deve se lembrar ali do Linha de Frente, da Jovem Pan, e a gente vai conversar bastante aqui sobre política e economia. Bruno, para começar, obrigado, né? Um prazer estar recebendo você aqui. E não podia começar de uma forma diferente do que falando do momento político atual, essa bagunça que vem acontecendo, o Elon Musk se posicionando e jogando o mundo inteiro contra o nosso judiciário, que é maravilhoso, né? Não é nem contra o judiciário, é contra o nosso Xandão, né? Cabeça de ovo aí. E um momento muito bom. Eu queria que você desse uma geral para a gente, o que você está vendo dessa movimentação e o que você acha que vai dar tudo isso aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Momento complicado que o Brasil vive, né? Esse momento triste, para falar a verdade, cara. Esse evento do Elon Musk veio para trazer uma luz, né? Trazer uma luz no que a gente está vivendo, cara. Você vê, eu tenho um canal já do YouTube já tem um tempo, tal, eu faço análises econômicas diárias lá, eu tenho que medir palavras com o que eu falo, né? Eu tenho grandes amigos que estão com passaportes retidos e não podem voltar ao Brasil porque deram opinião política, coisa Sim, que eu Jovem faço Pan diariamente. É o grande exemplo onde você trabalha ali. Quem? Na Jovem Pan onde você trabalha, acho que é onde mais a Jovem Pan eu faço aconteceu. participações lá semanais, né? Mas eu não tenho nenhum contrato com a Jovem Pan, eu sou sócio de uma empresa de investimentos, eu tenho meus canais e tal, e são nesses canais que eu faço minhas análises ali, e muitos desses meus amigos, que a gente faz muita coisa juntas, são os que trabalhavam na Jovem Pan e que hoje alguns deles não podem voltar ao Brasil. Pelo simples fato de ter uma opinião mais dura contra o governo, coisa que eu tenho, né? Então, assim, a gente vive um momento em que eles chamam de democracia desde que você concorde com as ideias deles. Se você discorda das ideias deles, já é antidemocrático. Então, é um momento, assim, revoltante que o Brasil vive. Independente de entrar nessa polarização esquerda ou direita, o que a gente vê é que, para quem tem um mínimo de senso lógico, né, você vê que a Constituição está sendo rasgada dia após dia. De novo, independente de você ser esquerda ou de você ser direita. Você pode discordar do texto constitucional, como eu acho a Constituição de 88 uma Constituição completamente atrasada e retrógrada em muitos aspectos. Mas, de qualquer maneira, se ela está lá, você tem que lutar para mudar aquela Constituição. Agora, se você age com a Constituição de acordo com os seus interesses, pelo amor de Deus, e ainda chama isso de democrático, aí é uma piada que o Brasil virou. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento do Elon Musk que trouxe uma luz, vem botando uma pressão em alguma coisa que passou em muito dos limites, esse medo ele vai entrando nas pessoas, é super normal isso. Quantas pessoas se calam porque você tem medo de alguma coisa que pode acontecer? Eu, por exemplo, vi muitos amigos meus calarem, muitos, absurdo. Cara, eu sou sócio de uma empresa de investimentos, eu tenho os meus canais, como eu falei, eu dou aula no Brasil e aula numa pós-graduação na Espanha. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo um monte de pessoas que simplesmente se calam porque falam, eu prefiro não falar porque eu tenho medo. Você percebe que isso entra no sangue das pessoas, entra no teu DNA. Você olha e fala assim, por que isso? E aí, como eu estava falando, eu tenho essas atividades que não sou político, não tenho pretensão, eu sou liberal libertário, então eu não tenho pretensões políticas, assim, ajudar quando eu posso nos bastidores, mas eu vejo que é duro, né? É um sistema que está completamente, as pessoas, de novo, tomadas por esse receio do que pode vir a acontecer e optam por simplesmente se calarem. Eu, na minha casa, como eu falei, eu não devo imposto, eu emprego pessoas e minha mulher vem toda hora falar para mim, você acha que não está na hora de você parar um pouco? Porque, cara, eu tô com medo. Você tem um filho, eu tenho um filho de 6 meses, tenho uma menina de 3 anos. Então, cara, por quê? E aí eu falo, mas por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou dando minha opinião política. Coisa que, por sinal, a minha mulher, obviamente, concorda com tudo, né? Mas olha o medo já dentro do sangue dela. Não é que ela fala, fica quieto que eu discordo de você. Não, cara. A gente precisa de você em casa. Entendeu o que eu quero dizer? Olha o momento que esse país vive, cara. E eu acho que o Elon Musk veio num momento muito bom, né? Porque o povo já vinha perdendo um pouco do medo. Eu nem diria perdendo medo. Aquele movimento na Paulista que aconteceu, né, 3 meses atrás, eu acho que mostra
de forma muito clara que o povo já não aguenta mais, já está com isso na garganta e quer falar. E o povo voltou a ocupar as ruas, né? Que eu tinha medo que o povo não ocupasse as ruas, que o povo continuasse com medo e dentro de casa. E agora, no Rio de Janeiro, esse final de semana, foi a mesma coisa. Então, eu vejo que o povo está indo para a rua de novo e acho que, dessa vez, eu sinto, até pela opinião pública internacional, eu acompanho muito mídia americana, principalmente, mas sei que na Europa também está acontecendo uma movimentação muito grande midiática também contra o que vem acontecendo no Brasil e vejo o povo aqui indo para a rua. Então, dessa vez, eu estou bastante feliz aí, vendo Por isso que eu falei, uma eu luz acho no que fundo do túnel. é Né? uma luz. Apareceu uma luz, né? Apareceu uma luz nesse sentido. Eu que tenho viajei a alguns países da América Latina, tem outros já no pipe com a Brasil Paralelo, produzindo documentários. Eu estive em Cuba, eu estive na Venezuela, eu estive em El Salvador, eu estive na Argentina com o Milei. E eu percebo que há muitas coisas parecidas com o que aconteceu nesses países, né, com o Brasil. Claro, os efeitos econômicos não são do dia para a noite. Cuba entrou nessa em 59, né, com a revolução quando entrou o Fidel Castro. O Chávez foi eleito em 98, de forma democrática, né, na Venezuela, até que logo depois ele começou a expropriar, mandar as empresas embora, assumiu o Maduro, que é recebido no Brasil com um tapete vermelho estendido aqui, né? Um cara que eu presenciei lá o que ele faz, com mais de 90% da população abaixo da linha da miséria. Eu estive lá, tá disponível, Infiltrados Venezuela, um documentário de 1h20, está disponível na plataforma da Brasil Paralelo. Enfim, então há processos muito semelhantes ao que vem acontecendo no Brasil. Eu não sou da turma que acha que o Brasil vira uma Venezuela, uma Cuba de economia, em alguns anos, obviamente, mas institucionalmente, o que vinha acontecendo, que talvez esse movimento que você alertou agora comece a colocar um freio, você vê até os cúmplices, Folha de São Paulo, Estado, todos eles começaram a pular fora do barco já, né? Você vê, com editoriais, no mesmo dia, domingo passado, hoje é segunda, né? Antes, domingo retrasado, por coincidência, por coincidência entre aspas, né? A Folha e o Estadão fizeram um editorial deles, ou seja, a opinião do próprio jornal, falando que passou do limite, que há censura no Brasil e que a Constituição está sendo rasgada. Ou seja, grupos cúmplices de colocar esse bando de volta no poder, aparelhar o Estado brasileiro de cima a baixo do jeito que está, estão pulando fora do barco. Então, há coisas importantes acontecendo aí. Na sua visão, esses grupos se virando contra, é porque eles realmente estão trocando de lado ou já era o projeto deles desde o começo? Cara, porque eu ouço no meio político muito isso. Tá? Projeto Alckmin, né, que o pessoal fala. Eu estava falando com o Paulo Figueiredo, que é um dos que, inclusive, não pode voltar ao Brasil, né, que está lá e, porra, ele está fazendo um trabalho gigante. Entrevista para o Tucker Carlson, estava agora lá com os congressistas em Washington, mostrando tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu estava falando para ele e a gente estava falando sobre isso. E eu acho que é um mix dos dois. É um mix de dinheiro, um mix de conivência, em surfar a onda do sistema que está no poder para você receber dinheiro e continuar sobrevivendo. E um mix hoje em dia, dessa turminha do editorial aí que, enfim, cara, não sabe o que é fascismo, mas adora chamar de fascismo qualquer coisa que eles não têm a menor ideia. Exatamente o que está acontecendo agora, né? Nessa privação de liberdade. Cara, tudo que vem acontecendo. É bem contrário do que aconteceu no governo anterior, que era chamado de fascista. Cara, de novo, eu não quero fazer defesa de governo A ou B aqui, porque, como eu falei, as minhas ideias econômicas são totalmente alinhadas ao Milei. Eu sou contra a existência do Estado. Então, eu sou contra a existência do Estado. Então, agora, dentre um e outro, a gente estava caminhando para o sentido de diminuir o Estado. Bolsonaro, cara, permitiu pessoas extremamente técnicas a entrar no ministério, Paulo Guedes, Tarcísio. Maravilhoso. Porra, sensacional. Só isso é um mérito gigantesco, né? Em contrapartida é o que a gente tem agora. Então, o que tem agora vai muito além de discordar da parte econômica, tem a ver com moral, o cara totalmente condenado, aí envolve, como pai você fica até revoltado com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, de novo, não é fazer defesa A ou B, ao governo A ou B,
que obviamente, claro que todo mundo sabe quem que eu apoiei nas eleições, não tem nem discussões, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente via um caminho mais claro em direção à busca pela eficiência, à diminuição do Estado ineficiente, ao melhor uso do dinheiro público, né? Então é isso, cara. A gente voltou para o primitivismo. Nós voltamos 30, 40 anos atrás com as mesmas ideias, com as mesmas pessoas, achando que o resultado do que já deu errado pode dar certo de novo. Perfeito. Só que as pessoas estão ficando mais espertas, né? Saíram várias pesquisas. O momento mundial e econômico é totalmente diferente. Totalmente. Eu acho que o André Esteves, cara, o sócio do fundador do BTG, que inclusive é o banco que comprou 49% da minha empresa, em maio de 21, ele deu uma entrevista nesse final de semana que ele falou assim, cara, que ele vê a eventual reeleição de Lula completamente difícil, porque, cara, a sociedade está caminhando mais à direita. E o caminhar mais à direita aqui, na minha opinião, cara, é uma busca, eu acho que tem que ir além da polarização esquerda-direita, é uma busca pela eficiência do dinheiro público. Né? Veja só, por exemplo, aquela bizarrice que o Lula falou do Uber e dos entregadores, né? Que quero que vocês sejam funcionários. Fizeram uma pesquisa lá, a pesquisa publicada pela Datafolha, né? Só 20% dos motoristas de Uber e dos entregadores se declararam de esquerda. Aí eles olharam e falaram, eu não quero o teu regime trabalhista, que é o regime, cara, que quem colocou isso foi Getúlio Vargas nos anos 30. Você percebe que em 2024 não funciona mais as relações trabalhistas dos anos 30, 40, 50? Eles querem implementar aquilo de novo, porque precisa arrecadar para a Previdência que está quebrada. Tanto é que o ministro veio e falou, não, precisamos aprovar isso, porque se aprovar, teremos uma arrecadação de 280 milhões de reais por mês para a Previdência, digamos, a colocar eles como meio de mudar a regra de trabalho dos motoristas. E eles falaram, eu não quero. Ou seja, o endireitar que eu falo da sociedade aqui, até fazendo uma analogia ao teu nome aqui do teu podcast, as pessoas querem mais flexibilidade, as pessoas querem mais autonomia, as pessoas querem melhor uso do dinheiro delas, as pessoas não querem pagar imposto desse jeito e não ter nada de troca. Isso é o endireitar. É trazer a luz para as pessoas e falar, cara, trabalhe e você consegue. É isso que as pessoas paga o imposto para ter uma saúde de qualidade, mas tem que pagar o plano de saúde junto com o imposto. A educação você tem que pagar a escola privada junto com o imposto, porque o imposto não está rendendo, né, na educação básica. Ou seja, você acaba pagando tudo 2 vezes no Brasil. E isso pagando um dos maiores impostos do mundo, né, que é um absurdo. E o endireitar, eu gostei da analogia que você falou. Eu acho que o que eu percebo do eleitorado, isso é muito claro na minha cidade, uma cidade pequena, e a gente está com um governo de esquerda hoje, extremamente ineficiente, com cargo político em todas as secretarias, e você vê que não funciona, ou não está funcionando as secretarias, ou você teve outro dia uma situação que beira o absurdo, né? Teve uma audiência pública da Secretaria de Agronomia, os agrônomos todos encheram o plenário da Câmara de Vereadores nessa audiência pública e brigaram com o secretário, e o secretário foi contra eles, sendo que teria que ser quem defende eles, né? Mas contra os agrônomos, por quê? Por uma situação meramente política. Os agrônomos, todo mundo sabe, o setor agropecuário é totalmente de direita, a gente tem um governo de esquerda e o secretário é presidente do PDT, que é o partido do prefeito, peitando, virou uma polarização política e ninguém está nem aí com os problemas reais que a secretaria deveria estar defendendo, que é realmente ajudar o setor a produzir mais, a economia a andar e etc. Mas eu vejo que o povo acordou, eu vejo muito claro isso. Assim. As pesquisas qualitativas que a gente tem feito, o povo tá com um sapo desse tamanho e não é de hoje. Eu digo isso desde 2012, o povo procura o novo. O problema é que o sistema político brasileiro não deixa que o novo apareça, né? É muito difícil você ser novo quando todas as leis são feitas para frear o novo e manter o poder na mão daqueles que já estão no poder. Um exemplo claro disso no interior é a falta de segundo turno, né? Não ter segundo turno nas cidades com menos de 200 mil eleitores. Ah, não tem? Eu não sabia disso. Não tem. Em toda cidade com menos de 200 mil eleitores não tem segundo turno. Ah, não sabia. Então, o que os prefeitos fazem? O prefeito banca 3, 4, 5 candidatos para dividir. Quanto mais divide o voto, com menos votos você precisa para ganhar a eleição. E ele, com a máquina na mão e o dinheiro, acaba
ganhando a eleição com um percentual de votos baixo. E é isso que vem acontecendo na minha cidade há muito tempo. E com isso a gente não consegue aplicar a mudança que a sociedade quer. Só que a sociedade já está aqui, né? Não aguenta mais. Cara, deixa eu tentar falar uma coisa nessa linha do que você está falando, de forma a tentar ser o mais didático possível e embasado, e eu quero deixar uma reflexão aqui para as pessoas nesse sentido. Como você está falando que o cara é eleito com poucos votos e não sei o quê, tem um livro que eu super recomendo que chama Democracia, o Deus que Falhou. Quando eu falei para você que eu sou contra o Estado, ser liberal, libertário, eu não acredito no que a gente chama, no que é chamado de minarquismo, que é o Estado mínimo, porque o Estado ele não é uma pessoa, né? Você não sai na rua e dá bom dia, boa tarde, boa noite pro Estado. Ele é formado por, sei lá, meia dúzia de cabeças que comandam, meia dúzia de burocratas de plantão que entram lá para legislar sobre a tua vida, né? Quando você fala que as pessoas, e aí tem um outro livro que é do Hayek, que é um prêmio Nobel de 74, que chama O Caminho da Servidão. E num dos capítulos do Caminho da Servidão, ele mostra como que os piores chegam ao poder, ou porque só os piores chegam ao poder. Vamos lembrar que isso é um livro mais antigo, claro que você tem um monte de pessoas que fogem a essa regra, né? São as exceções, mas no geral, a história política mostra que os piores chegam ao poder. Em 74 era exatamente isso. Né? E ele antes fala... das mídias sociais, antes da abertura, só quem tinha e por que ele fala à comunicação isso? chegava. Ele fala basicamente o seguinte, dentre alguns pontos, dois importantes. Eu já vou fazer o link com o que você me falou, tá? De ser eleito sem os respectivos votos. Ele fala o seguinte, normalmente aqueles que se dedicam à política são aqueles que historicamente se afastam da intelectualidade. Quando ele se afasta da intelectualidade, você naturalmente tem anseio maior pelo poder e é mais fácil você ser corrompido. Sim. Então, os bons vai largando isso no meio do caminho e volta para a iniciativa privada para trabalhar e ganhar dinheiro e cuidar da sua família. Essa era uma briga que eu tinha com meu pai, muito forte. Meu pai, empresário, meu pai sempre falava para mim, vai cuidar da empresa, não mexe com política, que política é coisa de bandido. Só que nessa mentalidade que os empresários brasileiros tiveram por muitos e muitos anos, o que aconteceu? Realmente os bandidos ocuparam o poder, uma vez que os bons se omitiram. E agora, para tirar eles, a gente está vendo a dificuldade que a gente vem enfrentando, né? Então, e aí, basicamente, como o Estado é formado por essas pessoas que se afastaram da intelectualidade e aceitam qualquer coisa em nome do poder, como eles formam o Estado pequeno volta a crescer, porque eles vão atuar sempre no interesse próprio. Então, o Estado pequeno, tem um cara que eu admiro muito, que eu vou terminar meu mestrado que vem com ele na Espanha, o Jesus Huerta de Soto, que ele fala que o Estado mínimo, ele é igual ao vírus da ebola. Quando ele entra no teu corpo, ele vai aos poucos, vai dominar por completo. Então, o Estado mínimo, ele sempre vai voltar a ser grande sobre esse ponto de vista. E aí, quando a gente vê, e voltando ao livro Democracia, o Deus que Falhou, a gente vê que no Brasil, independente do que está acontecendo agora, tá? Há muito tempo, o Brasil, na minha opinião, não é uma democracia. Quando você fala que dos 513 deputados, acho que 27 ou 28 foram eleitos pelo voto e o resto foi puxado por coeficiente eleitoral, e esse cara, quando ele entra lá, ele apoia, por apoio de meia dúzia lá de parlamentares, ele aprova uma lei que passa a legislar a tua vida. O que você vai comer, o que teu filho vai estudar, quantas horas ele vai estudar. Esse cara não foi eleito pelo voto, esse cara foi puxado pelo coeficiente eleitoral, que é uma disfunção da política brasileira. Então, nós estamos falando que a grande maioria dos legislativos, dos legisladores, podem aprovar leis que mudam a tua vida e eles sequer foram colocados lá pelo voto direto. E a própria forma que vem o voto, né? Eu sou muito a favor do voto distrital. É uma coisa que o dia que precisar sair na rua para lutar por isso, eu vou lutar. Porque hoje não existe um deputado para você cobrar. Mesmo você tendo votado em um ou outro, você não pode votar. Você não tem juridicamente, nem juridicamente, você não tem como cobrar o deputado X. Porque o deputado foi eleito com votos espaçados em todo o estado, vamos dizer assim. No voto distrital, você tem aquela questão de ter o deputado da sua região. Então, aquele é o seu deputado. É aquele deputado que você tem que cobrar e acompanhar os votos dele.
E se ele estiver indo numa linha errada, contrária àquela região, ele vai ser trocado. Hoje você não troca, porque se o deputado se queima junto ao eleitorado dele, por exemplo, o deputado foi eleito na região de Carapicuíba, e aí ele se queimou ali. Ele começa a investir em outra região, vai lá para a região de Campinas, investe ali e tal, e vai ser reeleito com os votos de Campinas, porque com uma população que não acompanhou o mandato anterior dele, entendeu? E isso acaba fazendo com que as pessoas, com que o dinheiro mande mais do que qualquer outra coisa. E as pessoas se mantêm no poder apenas se mantendo numa situação em que o dinheiro está na mão dele e ele acaba conseguindo reeleger ininterruptamente, né, vários mandatos. Isso é um problema muito sério do sistema político atual. A gente precisava trocar urgente o nosso sistema para o voto distrital mesmo, ou voto distrital misto. Mas eu sou distrital mesmo, né? Eu sou a favor do distritalzão mesmo, como é nos Estados Unidos. Bem diferente daqui. Outra coisa que acontece muito, já que eu falei dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos nenhum deputado troca de partido. Eu li uma matéria recente, acho que nos últimos 30 anos, menos de 20 deputados trocaram de partido nos Estados Unidos. Que basicamente você tem os democratas e os republicanos, você tem o resto de partido nanico. Aqui você tem, sei lá, 150 partidos como se tivesse 150 ideologias diferentes, né? É uma bizarrice. E é tudo a mesma coisa, você vai vendo, é tudo o mesmo igual, caldeirão, claro, né? É complicado. E lá não troca de partido exatamente por causa disso, porque se ele troca, é suicídio político. O eleitorado, ele está muito perto do eleitorado dele. Então, quando ele faz uma troca de partido, o próprio eleitorado ali daquela região sente-se traído por aquele deputado. E lá as ideologias são muito claras de partido. O que você falou, que não acontece no Brasil, que você bem lembrou, né? As ideologias aqui não são claras de cada partido. Economia, vamos trocar um pouquinho, mas já que senão a gente vai ficar na política, que daqui a pouco deu tempo, falamos só de política. Mas esse momento político, eu li recentemente, acho que na Folha de São Paulo, falando sobre a situação, falando bem da situação econômica atual e do emprego, principalmente. Eu achei bem estranho a matéria e gostaria que você comentasse sobre isso. O que você vê no momento econômico atual? Claro, o emprego, a taxa de desemprego, ela continua, ela tá baixa, né? Realmente tá 7,5%, 7,6%. A Argentina, que estava com a beira da hiperinflação, está com 6 e pouco de desemprego antes de entrar o Milei. Então, a questão do desemprego é algo... só analisar a taxa de desemprego é uma coisa um pouco superficial de olhar. Hoje em dia, as relações de trabalho mudaram, como a gente estava falando no assunto anterior aqui, né? Então, tem pessoas que não querem mais... estão atuando no mercado informal, se não me engano são 42 milhões de pessoas que estão atuando no mercado informal hoje, ou 39, 40, então alguma coisa assim, seja como autônomo, seja no mercado informal, eles não querem mais procurar emprego, porque eles estão assim, não querem. Então eu tenho, por exemplo, uma moça que trabalha na minha casa, que ela é registrada, e tem uma outra que vai uma vez por semana fazer faxina, que por coincidência, alguns dias ela é babá dos meus filhos também, ela não quer ser registrada. Ela tem os 7 dias da semana dela, porque ela tá comprando, ela tem um apartamento, comprou um terreno, ela fala, se pergunta para ela se ela quer ser registrada, o cabelo dela fica de pé. Ela fala, claro que não, né? Essa pessoa não entra na taxa do desemprego. Essa pessoa não entra porque ela não está procurando emprego, como se ela tivesse desistido. Então, você tem que olhar bem, mais a fundo com lupa essa taxa, né? A questão do Uber também, que a gente falou. A questão do Uber, exato. As relações do mundo mudaram. As relações de hoje de trabalho mudaram por completo, né? Eu posso fazer um parênteses, assim, que acho que vai muito no que você está falando. Meu irmão tem uma empresa de terceirização, né, de serviços, né? Ele tinha uma empresa, melhor dizendo, terceirização de mão de obra. Ele fazia montagem de móveis para várias empresas, Casas Bahia, Loja 100, vendia os móveis e o funcionário dele fazer a manutenção. Chegou a ter mais de 3 mil funcionários no Brasil, na empresa, no passado. E aí ele fazia também limpeza nessa época, etc. Depois ele acabou concentrando só na montagem de móveis e hoje ele não tem mais empregado nenhum e continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Em determinado momento ele teve a ideia de criar um aplicativo, igual o Uber, de montagem de móveis. E esse aplicativo hoje, quando você compra um móvel nas Casas Bahia, você ganha créditos no aplicativo. E o aplicativo, a pessoa agenda pelo aplicativo a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, é muito mais cômodo para quem comprou móveis, né, o móvel, do que era antes.
e o funcionário vai direto lá e faz a montagem. O funcionário não, né? O autônomo agora, porque são autônomos. Se você perguntar para um autônomo dele se quer voltar ao regime que era antes, ninguém quer. Não, mas O pessoal que ganhava 1.700 está tirando 4 mil reais por mês. A produtividade foi lá em cima, porque a pessoa que antes fazia 3, 4 montagens por dia, hoje faz 8, 7, porque ele quer fazer para ganhar mais dinheiro, então para ele é bom. Quem trabalha mais, então entra a meritocracia aí também, né? Porque quem trabalha mais, se esforça mais, ganha mais também, e estão todos felizes. Aí, o contratante, que as lojas 100, que as Bahia da Vida, porque hoje não tem mais o vínculo trabalhista indireto, que antigamente era um problema muito grave para essa empresa. O meu irmão, que não tem também mais os funcionários, tem uma empresa muito mais enxuta, muito mais fácil de administrar, que é o aplicativo, né? Ganhando as comissões em cima da intermediação. E o pessoal que está fazendo montagem, que está ganhando muito mais dinheiro. Por quê? Está trabalhando mais e também porque o que antes ele pagava de imposto e direitos trabalhistas, né? Hoje está indo no bolso dele direto. Ninguém quer mais isso, né? E a gente tem um governo lutando para voltar isso. Você vê que o povo não quer mais, mas o governo está na contramão até da própria vontade da sociedade. É porque ele precisa arrecadar dinheiro. Isso são ações puramente arrecadatórias. Ele precisa fechar a conta dele que não fecha. Eu venho falando há 3 anos no meu canal que essa conta não fecharia depois que ele foi eleito, então, falando abertamente, cara, isso aí não fecha, é matemática, assim, não tem jeito, é matemática. 2 mais 2, por mais que a esquerda adora relativizar a verdade, 2 mais 2 é 4. Exato. Então, eles querem falar que a conta vai fechar. E eles estão aí sofrendo para arrecadar imposto, mudaram a regra fiscal, mesmo após a mudança da regra fiscal que flexibilizou em 160 bi os gastos deles nos próximos 2 anos, eles ainda precisam arrecadar mais 50 bi para fechar a conta. Você sabe o que é muito engraçado? Desculpa te cortar agora, mas é que veio na cabeça, assim. O Lula, ele já percebeu que o corte de impostos é benéfico e até acaba aumentando a arrecadação muitas vezes. Porque isso já aconteceu no segundo mandato dele lá atrás, quando ele fez, para salvar a economia, ele abriu mão de arrecadação e fez a linha branca, né? Ajudou, cortou impostos dos automóveis primeiro e depois da linha branca. Bolsonaro é uma outra prova de que cortou imposto e aumentou a arrecadação. Então, não é porque você está cobrando mais imposto que você está arrecadando mais, né? E isso vai muito no sentido que você falou do livro, que você leu, né? De aumentar o Estado, mas muito mais pela incapacidade dos governantes do que pela necessidade efetiva de se arrecadar mais, né? Justamente nesse livro, Democracia, o Deus que Falhou, o Bauer, o autor, ele fala justamente isso, que a democracia ela leva ao socialismo, porque o Estado vai crescer, e o Estado vai crescer, ele vai ter que sempre cobrar mais imposto para sustentar aquilo, e o socialismo, claro que naquela época era tido como estatização dos meios de produção. Hoje a gente pode entender como estatismo, que é basicamente o Estado dominar grande parte da nossa vida, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, que essa tal democracia que todo mundo ama e fala que é super representado por uma pessoa lá em Brasília que está super preocupada com você, vai levar à sua tomada coercitiva do teu dinheiro, daquilo que você produz. Mas voltando à parte da economia, se você agora distribui aqui 10 milhões de reais na mão de todo mundo que está nessa sala, todo mundo aqui vai se sentir rico no curto prazo, estará rico no curto prazo, né? Só que essa dívida chega. Então, inflar a economia no curto prazo é muito fácil. Você não viu o discurso do Lula hoje à tarde aí, nos programas que ele está anunciando, falando que toda a economia, o povo, tudo que o povo precisa é crédito. Ele quer as pessoas e as empresas endividadas. Ele falou abertamente isso. Tudo que as pessoas em uma economia precisam é crédito. Eles precisam do povo endividado. E o povo endividado, eles vão fazendo o tal do desenrola, vão permitindo rolar essas dívidas. Você está cada vez mais dependente do Estado e cada vez mais na mão deles. Então, só que no curto prazo, esse dinheiro entra na economia. Por que eles anteciparam alguns bilhões de pagamento de precatório que ia ser em julho pago? Por que eles anteciparam para fevereiro? 32 bi na economia. Por que eles falaram, por exemplo, por que eles conseguiram aprovar esse jabuti no meio da regra na semana passada, em que o governo conseguiu aprovar 15,7 bi de gasto atual? Mais dinheiro na economia. Eles precisam de dinheiro rodando. E dinheiro rodando infla a economia no curto prazo. Só que quando você olha uma linha do PIB que chama formação bruta de capital fixo, que são os investimentos de médio e longo prazo, em 2023 caiu 3%. Ou seja, esse ano já saiu 35 bilhões da Bolsa Brasileira de dinheiro estrangeiro. Os investimentos estrangeiros diretos caíram 36% de 2022 para 2023. Esse bom momento que a gente está vivendo é artificial.
Claro que é artificial, é óbvio. É a forma que eles sempre sabem governar. Infra-artificialmente, joga a bomba pro próximo, depois volta como salvador da pátria. É exatamente Que a o bomba mesmo... vai estourar, né? A bomba já está estourando. Olha a popularidade Inevitavelmente. do cara. Ninguém mais acredita nisso. Uma coisa era acreditar nos anos 2000. Agora você já tem a comprovação teórica e a comprovação prática que nada disso funciona. Ele quer o povo endividado. Só que lá no começo do ano, lá no começo dos mandatos dele, em 2007, quando ele liberou, lembra, o IPI para linhas brancas e tal, o nível de endividamento das famílias e das empresas brasileiras era extremamente mais baixo do que hoje. Hoje, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Você já está preocupado, você não quer mais tomar dívida. E o único que ele sabe fazer é te enfiar a dívida goela abaixo. Você precisa da dívida para girar dinheiro na economia. No curto prazo, claro que vai encher. De novo, repito, se entra alguém agora e coloca 10 milhões na nossa mão aqui, a gente vai sair, pode comprar a casa do lado, a gente pode ir no restaurante que quiser, pode trocar o carro aqui na frente, faz o que for. Só que essa dívida vai chegar. Uma hora tem que ser paga, né? Essa dívida tem que ser paga. E quanto mais você vai enrolando, mais o país vai ficando endividado, mais a estrutura de juros é mais alta, mais a dívida encarece e a gente vive nesse eterno... Mais juros se paga. E mais, nós estamos em 2024, onde Singapura, que é um dos países mais ricos do mundo, estão investindo 3 bilhões e meio nos próximos 5 anos para incluir pessoas acima de 40 anos no mercado, para que eles tenham uma adaptação ao novo mercado de inteligência artificial. E o Lula fala abertamente, eu não aguento mais ouvir dessa tal inteligência artificial. Cara, e aí, só para finalizar, quando a gente fala assim, pô, mas por que ele pensa isso? Por que ele fala isso? Ou quando você fala, por que ele não coloca... por que ele sabe que se ele arrecadar, que se ele baixar o imposto, a economia anda? Inverte a chave. Eles sabem, eles não são burros. Eles sabem. Só que isso seria contra o projeto de poder deles. A gente tem que entender, sabe a arte da guerra? O livro Arte da Guerra? Sim. Você tem que conhecer, exatamente, você tem que conhecer o teu inimigo. Não adianta ficarmos nós aqui como inocentes falando, ai, mas o Lula deveria baixar imposto porque a economia anda. Ele sabe, ele não quer. Ele não quer. Eles têm um projeto de poder dele muito claro e definido que não é de hoje. Tanto que ele voltou completamente mais ideologizado do que ele estava no primeiro e segundo mandato dele. Então, ou seja, nós precisamos conhecer o inimigo. Eles têm um projeto de poder, vieram para tentar ficar, só que a tecnologia está mostrando que eles são pouco hábeis ou nada hábeis com relação a isso. Obsoletos ao extremo. Totalmente obsoleto, porque as coisas não funcionam. As ideias deles não funcionam. Né? Você citou Singapura, eu ia dar exatamente o exemplo de Singapura, se eu não me engano, 67 foi quando teve a troca de poder em Singapura. E a partir de então foi se investido muito lá em liberalismo econômico, né? Em desburocratização, facilitar investimento. O próprio governo incentivou muito os setores que mais, né, giravam a economia, e hoje Singapura tem números impressionantes, né? Pouca gente sabe, mas Singapura hoje, se eu não me engano, não sei se é o número 1 ou número 2 no mundo em jogos, né? Las Vegas já foi ultrapassada há muito tempo. Las Vegas hoje acho que é a 4ª ou 5ª, né? Hoje já tem alguns mercados maiores. Economia criativa, eu vou chegar no assunto economia criativa. Eles fizeram um investimento muito grande em petróleo, né? Que é um grande... que gira-se muito dinheiro, e também em economia criativa. E hoje Singapura é um exemplo maravilhoso, né? Tem uma renda per capita de $18 mil, se eu não me engano. Não, $127 mil. O Brasil tem uma renda per capita de $9 mil. Não, desculpa. Salário mínimo... Não, PIB per capita de 127 mil. Salário mínimo lá é R$18 mil. Desculpa, fiz a confusão de números. Não, mas a renda per capita pode ser, tá? Eu não sei a renda per capita. Vamos lá, o PIB per capita é tudo que o país produz dividido pelo número de população, né? Para quem está nos ouvindo entenda. O PIB per capita de Singapura é o maior do mundo, acho que são $127 mil, que do Brasil está $9 mil. A renda per capita é diferente. A renda per capita no Brasil acho que está na casa de R$2.914, alguma coisa assim, ou 3.900, um dos dois saiu semana passada esse dado. E que lá deve ser, aí eu não tenho de cabeça a renda per capita de Singapura. Eu lembro que o salário mínimo lá é 3 mil, lá vai cacetada dólares, 3.700 $700, alguma coisa assim, que dá R$18.500, vai, o equivalente a R$18.500. Teve um vídeo Isso é salário mínimo, é uma coisa absurda, né?
Olha que maravilha que o liberalismo leva para quem mora em Singapura. Tá na dianteira na lista de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá na lista de liberdade econômica, tá na lista de liberdade individual, tá na lista no topo da lista, né, de liberdade de expressão, enfim, de uma série de coisas que o Brasil vai na contramão e tá sempre na parte de baixo da tabela. Sempre na contramão, é isso. É aí que eu queria chegar, né? Porque o Singapura começou esse processo, essa virada, e era um país extremamente pobre, exatamente muito próximo ao momento que acabou, né, a intervenção militar no Brasil e a gente passou a ter governos de centro-esquerda e esquerda, de lá até aqui. E então você vê a diferença que teve o rumo dos dois países, né? O Brasil, que naquele momento era uma economia forte e um país rico, hoje está na situação que está. E Singapura, que era um país paupérrimo, ao apostar no liberalismo e etc., virou essa potência que você acabou de falar. Coreia do Sul também, que investiu muito em educação, né? Nova Zelândia, que um partido de esquerda nos anos 80 deixou que o setor privado gerisse a educação pública, passasse a ser gerida pelo setor privado, com competição, com meritocracia. Nova Zelândia está na dianteira do mundo hoje também, em educação, em liberdades e tudo mais. Eu não sabia disso, né? No Nova Zelândia. Dos anos 80. Um partido, nos anos 80, é um partido de esquerda. E aqui a lei inviabiliza completamente esse tipo de... Qualquer prefeito, qualquer coisa que quiser fazer alguma coisa assim, não consegue. O Brasil é muito atrasado, cara. O Brasil é muito atrasado. E aí é triste isso, porque claro que a narrativa o Brasil é muito desigual. Legal, mas por que desigual? Um dos grandes causadores, para mim, o maior causador da desigualdade é o próprio Estado. Você pega a semana passada, acho que foi aprovado na CCJ e está para ser votado no Senado, o tal do quinquênio lá, em que juízes, delegados e não sei o que lá, a cada 5 anos vão receber um aumento que dá um custo de 42 bilhões. Absurdo. Para o dinheiro público. Privilégios, né? São privilégios aos funcionários públicos que têm um salário muito acima daquele que ganhado pela grande massa da população. Qualquer país que prega privilégio está errado só por ter privilégio. Por que alguém tem direito a ter privilégio enquanto o povo não tem? Completamente errado, uma coisa absurda. Por isso que eu sou contra o Estado de cima a baixo, cara. Eu não consigo ser a favor do Estado, assim, eu acho que ele é completamente ineficiente. As coisas desenvolveram, ó, pensa bem, tudo que a gente tem aqui à nossa volta, ó, luz, televisão, microfones, celulares, tecnologia, tudo foi feito e desenvolvido apesar da dificuldade imposta pelo Estado. Nada foi feito por ele. Pois é. Quanto mais ele sai da nossa frente... a gente vê que o brasileiro é um povo extremamente empreendedor, né? Sim, porque claro, mesmo com toda a dureza, que aqui é muito duro empreender, a gente ainda tem um povo que empreende muito. Pois é, né? Pois é. E até vou aproveitar o gancho, porque você falou de educação agora, né? E você tem um trabalho na educação, né? Tem uma empresa que leva empreendedorismo e gestão financeira para a educação, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu achei maravilhoso esse projeto. Cara, muito legal mesmo. Assim, eu tô há 19 anos no mercado financeiro, com a minha atividade principal, a Aquavera, que a gente faz gestão ali de carteira de investimento, de patrimônio e tal, no Brasil e fora. E eu mergulhei muito, em maio de 21, quando a gente vendeu uma parte da empresa, eu mergulhei muito nesse lado educacional que envolve essa parte de rede social. E hoje isso é uma empresa, né? Essa parte de rede social é uma empresa, digamos que é uma holding, onde tem ali as redes sociais, os meus canais e tal. E como outro braço, a gente tem uma empresa de educação financeira. Essa empresa, a gente chega nos colégios e nesses colégios a gente passa... Dá uma pigarreada. Depois corta. Tá foda, tá pegando aqui. Depois corta e continua. Né? E nesses colégios a gente passa conceitos de educação financeira. Então, desde da história do dinheiro até a pessoa conseguir manusear o seu próprio orçamento, entender o que é isso. Aí começa a entrar na parte de mercado. Então, juros simples, juros compostos, instituições de mercado, tipos de investimento, que é uma renda fixa, quais os tipos de renda fixa, o que é inflação, o que é Selic, o que é CDI, depois o que é renda variável, como funciona o mercado de renda variável, previdência, sucessão, blindagem patrimonial, ou seja, é uma caixinha completa que a gente passa, normalmente focada para alunos do ensino médio. Então, a gente coloca como curso extracurricular e
E aí a gente, enfim, os colégios abrem um espaço para a gente mostra para os pais e os pais colocam os filhos, aqueles que têm interesse, obviamente, para fazer essas impressionante, lições. Né? A ignorância financeira do brasileiro em geral, né? Eu tive uma conversa semana passada, na sexta-feira até, né, com a moça que trabalha lá em casa, que cuida lá de casa, e eu estava explicando para ela como funciona a questão do financiamento, né? E ela não tinha a menor noção. Ela tem um imóvel financiado, mas não tinha a menor noção do que ela estava pagando e por que ela pagava. Né? Aí eu comecei a explicar para ela como aquela ideia de pagar as duas parcelas, em vez de pagar uma só, né? Pagar a última junto com a primeira, para ir diminuindo os juros e etc. E ela não tinha nem noção do que era isso, do que podia fazer isso. E ela está com dinheiro guardado e podia estar fazendo há muito tempo, né? E com isso gerando uma economia gigante para ela, né? E é impressionante como o povo não sabe gerir o próprio dinheiro. Uma coisa Mas é normal, absurda. né? Nunca foi ensinado, né? Nunca foi ensinado. Então, um dos conceitos, por exemplo, nessa minha empresa, que eu coloco de condição básica para o colégio, é que ele seja extracurricular e que eu seja o responsável por encontrar os professores. Ou seja, a mão de obra é minha, o corpo docente é meu. Porque também, senão você vai colocar gente que, assim, infelizmente não tem a menor formação financeira e não tem um viés completamente distorcido frente ao que vai ensinar na parte de educação financeira, né? Mas, cara, o brasileiro realmente é triste isso. É triste. Eu tenho um vídeo meu que eu falei num podcast, cortaram e fizeram, tá com, sei lá, 2 milhões de visualizações, viralizou bem, em que a gente toma café da manhã todo mundo junto em casa, eu, minha mulher, meus filhos pequenininhos e a moça que trabalha em casa, que ela chega super cedo ali. E aí a gente toma todo mundo café junto e eu comecei a explicar para ela um dia. Falei para ela, você sabe o que é o INSS? Você sabe o que é o FGTS? Você sabe para onde vai esse dinheiro? Você sabe por que você ganha X e cai na tua conta bem menos? Não sei. Eu expliquei tudo para ela. E aí eu falei para ela assim, você gostaria agora que você... Ela falou, porra, nunca me explicaram isso. Eu falei, você gostaria de ser, então, autônoma? Eu conseguiria te pagar mais e você vai ter mais dinheiro. Eu te ajudo a investir esse dinheiro numa previdência privada em vez de você pagar o INSS, que para mim é um castelo de cartas. Né? Assim, é um esquema Ponzi por completo. Aí ela falou, porra, claro que eu gostaria. Eu falei, mas infelizmente não dá. Eu quero, você quer, mas não dá. Porque se no dia de amanhã você me coloca no pau, eu vou perder. Né? Então, olha só como o Estado ele joga contra as pessoas. Né? E aí um monte de comentário lá falando, mas o empresário, o malvadão ali quer ferrar. Cara, ela é da minha família praticamente. Eu pago saúde privada para ela do meu bolso sem descontar dela porque eu quero. Então, antes que venham falar besteira, conheçam o que eu faço dentro da minha casa. A gente paga de bom grado para ela, para o que a previdência privada e saúde privada para ela, porque eu quero. Né? Então, não vem dar o pitaco onde não conhecem dentro da minha casa, apontar o dedo para isso ou para aquilo. O sistema joga contra. Né? Então, teria que ter mais educação e as pessoas perceberem isso. Aliás, está tendo um projeto que eu sugeri, um projeto que está acontecendo na Espanha, dificilmente será aprovado, e eu estava falando hoje com o deputado o Luiz Felipe de Orleans Bagrança e o Marcel Van Hatten, que são 2 amigos meus, e eles falaram que já estão vendo a viabilidade de poder colocar isso via PEC. Eu falei o seguinte, vamos fazer, eu gostei, a ideia da Espanha, que está rolando lá, o empregado começaria a receber o salário integral dele. Então, vamos supor, você ganha 5 mil reais, tá? Aí vai pingar na tua conta 5 mil. Só que passa a ser uma obrigação do governo, do Estado, te mandar o boleto para você pagar o FGTS e o INSS, para você saber quem te cobra e quanto você tá pagando. É porque o povo não tem essa ciência, não tem a menor ideia. Né? E aí o cara olhar e fala assim, pera lá, eu tô pagando aqui, tô sendo descontado. De 5 mil eu tô sendo descontado, sei lá, R$1.500. Mas por que isso? Ora, se eu pego um plano privado aqui, é mais barato do que isso. Pera lá, então não tô gostando de pagar tudo isso, não. Beleza, dá autonomia pros caras. O que a esquerda da Espanha tá falando? Que isso é antidemocrático e autoritário. Como sempre. Ou seja, você quer dar autonomia para a classe trabalhadora, que é a classe que a esquerda diz defender, e isso é antidemocrático. Por quê? Porque eles sabem que perderão a teta. Eles estão vendo e falando, isso vai dar uma rebelião fiscal. As pessoas não vão mais querer sustentar o Estado. Exatamente. Simples assim, cara. O dia que o povo saber, porque aquele dinheiro que o empresário paga em FGTS, INSS, etc, esse dinheiro, na verdade, é do empregador, não é do empresário, mas a esquerda vende, né, que
é o empregado quem paga para garantir os direitos do empregador. Aliás, é o empregador que paga. O empregador que paga, né, para garantir os direitos do empregado. Mas, na verdade, é do empregado aquele dinheiro. Se não fosse obrigatório pagar, esse dinheiro iria para o bolso do empregado. E mais, o empregado precisa entender isso. E mais, o empregado receberia um salário maior. Sim. Porque você, o empregador, ele obviamente não tem condição de arcar com todos aqueles encargos mais o alto salário, então é descontado do salário dele, em vez dele ganhar, sei lá, 7 mil reais, aí eu falo, bom, vou pagar 5 porque eu sei que eu vou ter um monte de outros custos. Né? E o valor do INSS, se tivesse sendo investido na iniciativa privada, assim como o FGTS, renderia muito mais do que está rendendo na mão do governo. O FGTS é um roubo, né? Primeiro que ele rende abaixo do CDI, muitas vezes perde para a inflação. É um roubo. É um roubo. O governo está roubando. Ele está roubando. Ele toma uma parte do teu dinheiro, ele bota para render muito abaixo do que se você comprasse título público, que te rende Selic, a taxa básica de juros. Que é o próprio governo também quem paga. E ele não deixa você resgatar o seu dinheiro, salvo algumas exceções. Sim. Comprar a primeira casa, não sei das quantas. Cara, se eu entro agora na tua carteira e pego o teu dinheiro e falo, não, essa parte eu vou guardar e te devolvo quando eu quiser, isso é roubo. Você vê claramente que é o roubo quando você vê que o governo paga mais para o banco que compra um título público do que no investimento do FGTS que o trabalhador faz. Né? É roubo. Ou seja, o banco ganha mais do governo do que o trabalhador. Isso um governo que se diz dos trabalhadores. Né? De novo, basta olhar e saber que não, o projeto de poder é muito maior e a narrativa é muito boa. Só que é o que o Lula falou um mês atrás, quando as pessoas estudam mais, eles não votam no PT. Ele falou abertamente isso no evento. Ele falou abertamente. Tem que manter o povo... Tem que manter o povo apático, alienado. Burro, vamos dizer assim. Burro não, mas apático. Um povo sem informação. Não é burro, assim, sem informação, cara. Sem informação. O Brasil é um país muito carente de informação, né? É muito triste. Então, isso mostra o nível de maldade dessas pessoas, onde eles querem usar da ignorância das pessoas, ignorância de falta de conhecimento, cara, para manipular essas pessoas. Isso é um nível de maldade tão grande, porque é impossível... Há 12 anos atrás, foi elaborado um relatório em que mostrava que o custo da corrupção no Brasil dava mais ou menos 70 bilhões de reais por ano. Há 12 anos, antes da descoberta da Lava Jato, aqueles 25, 30 bi que foram devolvidos. Só a Lava Jato dá muito mais que isso. Muito mais. Mas tem um cálculo que joga essa curva para cima. Porque ao longo desses últimos 20, 30 anos, vamos pegar essa janela, 20, 30 anos de roubo do Brasil, de roubos recorrentes no Brasil, as pessoas que hoje têm 30, 40 anos de idade, né? Elas continuam à margem da sociedade, dependendo de bolsa isso, bolsa aquilo, porque elas não tiveram educação de qualidade, saúde de qualidade. 50% da população continua sem esgoto e água tratada em casa, o que dificulta o nível de aprendizado dessas pessoas. E por que isso? Porque esse estudo mostrou 70 bi por ano. Agora, qual é o custo de manter uma população imensa à margem, sem conseguir atender as demandas da mudança da sociedade, porque eles não tiveram água, esgoto, luz, educação, saúde básica. E por que não tiveram? Por conta dos roubos. Só que quanto você consegue mensurar? Você consegue mensurar o que você descobriu de roubo e te devolveram de roubo. Qual é o custo dessa população que poderia estar produzindo para o PIB, gerando emprego, gerando renda e que está à margem da sociedade? Um bom exemplo disso, o Vale de São Francisco, né? Do Rio São Francisco, lá com a transposição que foi inaugurado por Bolsonaro e que agora está sendo boicotada pelo Lula para que volte o povo a ficar dependente, né, da classe política das pessoas. As pessoas precisam entender que, cara, ali são pessoas do mal. É simples assim. Não tem esquerda e direita, não tem ideologia, cara. É bem contra o mal mesmo. Né? É pessoa do mal, cara. É pessoa literalmente do mal. E o povo paga a conta, infelizmente. Infelizmente, o mais pobre. É sempre o mais pobre que paga, cara. Porque isso se traduz em dinheiro perdendo valor. O real já perdeu 90% do seu poder de compra desde 1º de março, 1º de julho de 1994, foi o primeiro dia de circulação do real até hoje, perdeu 90% do seu poder de compra, e sem inflação na veia. O que significa inflação? O mais pobre sente muito mais, porque o percentual de alta dos preços do pãozinho, da gasolina, do que quer que seja, na renda do mais pobre,
É muito mais relevante do que da renda do que uma do, coisa de que quem também ganha eu mais. vejo muito político falar, não, você recebia 300, hoje você recebe 450. Só que ninguém fala de que com os 300 que você recebia antes, você comprava o dobro do que você compra com os 450 E não só isso, de cara, hoje, não né? só isso. Você vê agora Isso o eu discurso vejo semana muito. passada, por exemplo, que ele falou, o Lula falou que o salário mínimo vai subir para 1.502, né? Pô, é muito bonito você ver na manchete, né? O salário vai subir. Legal, agora vamos entender. Se você sobe o salário mínimo nas custas, quando você sobe o salário mínimo, você sobe o gasto público de todas aquelas carreiras que tem, que sobe, que tem a correção via salário mínimo, como, por exemplo, pensionistas, aposentados, etc. e tal, né? Tudo isso é um gasto maior para o Estado. Só que ele está subindo, sei lá, 20, 30 reais o salário mínimo, beleza? Ótimo. Uma forma mais clara do governo tirar dinheiro da população que ninguém percebe é a inflação. Sim. Então o governo te dá 20 reais de salário mínimo e quando ele sobe, sei lá, deixa a inflação correr para 4, 5%, 6%, não importa, o governo arrecada mais. Quando ele arrecada mais, ele está tirando muito mais do que os 20 que ele deu pro cara. Então ele te dá 20 de bandeja e fala, vem cá, me dá um abraço que eu tô te dando 20. Aqui nas costas, ele tá te tomando 50, 100 reais, você nem tá percebendo. Então a inflação ela é um imposto mais perverso, porque não precisa da aprovação do legislativo, e basta ele soltar meia dúzia de ladainhas como ele solta, você vê o risco escapando ou pela curva de juros ou pela moeda desvalorizando. A moeda desvalorizou, amigão, é inflação na veia. Inflação na veia é o pãozinho mais caro. Pãozinho mais caro, o governo arrecada mais. Então ele te dá 20 e já tomou 40 do outro lado, você nem percebeu. Não veio nem de onde. Não vê nem de onde vem, cara. Não vê nem de onde vem. Então é claro que o discurso virá que o empresário malvadão subiu o preço. E as pessoas não conseguem ver, não. Subiu porque a moeda desvalorizou. Então, a gasolina que o Brasil não é autossuficiente no refino, precisa importá-la de fora, vai importar o preço internacional. Se a moeda brasileira desvalorizou, a importação é mais cara, precisa repassar no preço. E aí, repassa o preço do trigo, que é cotado em dólar, o pãozinho fica mais caro. Olha a complexidade da coisa para uma pessoa que está preocupado em levar a comida para casa ou que até hoje não tem água tratada em casa. Que está lutando pelo básico. Né? E aí, nos primeiros dias desse governo, ele veio e quer derrubar a lei do saneamento. A lei nova do saneamento, que permite que as empresas privadas, estrangeiras e nacionais, entrem para dar saneamento para as pessoas. Que com uma privatização da SEDAI, deu 11 milhões de cariocas que passaram a ter acesso à água tratada que não tinha até hoje. Percebe? A obviedade não é se espantar com o que eles fazem. Esses caras precisam cair pela maldade que eles têm. As pessoas precisam perceber que eles não têm nenhum tipo de intenção em melhorar a vida das pessoas. Onde a iniciativa privada pode melhorar e o governo não tem condição de investir, tem que liberar para que eles façam. Né? Tem que liberar para que seja Se feito. fossem pessoas bem intencionadas. Como não são, não vai ser. Como eles não são bem intencionados, não serão. O Zé Dirceu hoje veio a público e falou que o governo Lula é um governo de centro-direita. Ninguém acredita nisso que tem dois neurônios. Mas percebe a narrativa. Que nem de centro muito menos de direita. Mas percebe a narrativa. De novo, não tem que se espantar com o que ele fala. Tem que mostrar para as pessoas que ali tem uma narrativa muito forte que eles querem te manter manipulado eternamente. Para você ser o ratinho que fica na rodinha correndo atrás deles o tempo todo. Se você sai da rodinha, acontece o que está acontecendo. Popularidade em queda. Que eu acho que eles não estão sabendo lidar com isso aqui, ó. Exatamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus, o fácil acesso à comunicação permitiu que a população abrisse os olhos, né? Eu acho que o maior exemplo disso Por isso eles querem nos calar. Por isso eles querem nos calar. Sim, mas o maior exemplo disso é o Enéas. O Enéas foi tido como louco. Enéas era o porque gênio. Numa época em que todo mundo era refém das TVs, né? Das redes de TV, e o Enéas tinha 16 segundos para se apresentar, que é um tempo ínfimo, que não dá tempo de fazer nada, ele era ridicularizado, era tirado sarro, era feito tudo que não... O Enéas era palhação, né? E agora, com as redes sociais, a população viu que o Enéas não era nada disso. E, na verdade, naquela época também a população viu, quem teve a chance de perceber quem era o Enéas, votou nele. Cara, extremamente culto. Eu sempre uso o Enéas como um exemplo que a população brasileira sempre foi de direita. O problema é que a gente nunca teve opção. A mídia nunca deixou que as opções de direita se destacassem, porque o Enéas, naquela eleição, ficou em terceiro, né? Ficou na frente de Covas, de Quércia, de um monte de nomes aí. 89? Né?
Eu não lembro qual ano foi, mas eu lembro que ele ficou na frente de muita gente, assim, conhecidíssima no Brasil. Perdeu pro Lula e pro Collor, né? Então, foi 89. É, 89. Porque aí depois teve Lula, impeachment quer dizer, ia ter o impeachment, ele renunciou antes do impeachment. Aí depois, já em 94, já veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Então você vê que a gente tinha uma população de direita já naquele ano. Porque mesmo sem mídia, mesmo com todas as dificuldades, o Enéas conseguiu uma votação muito expressiva ali. E foi quem? Quais as opções que a gente teve para presidente da República efetivamente de direita nesses últimos anos? O Enéas e a FIF. Só, mas ninguém. Não teve nenhuma outra opção além desses dois. Até surgiu o fenômeno Bolsonaro, numa época de rede social, soube usar bem a rede social, e mostrou que a população de direita estava aí, adormecida, né? Ele acordou a direita. Eu acho que o grande legado que o Bolsonaro teve, maior do que qualquer outro, é que ele mudou a forma de pensar do eleitorado brasileiro. Hoje a gente se preocupa com quem entra na nossa casa. A gente não se preocupava com isso antes. Sim. A gente não se preocupava com o que nossos filhos estavam vendo. A gente não se preocupava se ele estava ouvindo a Anitta, se ele estava assistindo a Globo, se ele estava sendo doutrinado. Isso a gente não era uma preocupação que não existia no lar da família brasileira. E hoje existe. Eu acho que esse é o maior legado que o Bolsonaro teve. Então, hoje, as famílias brasileiras tradicionais, conservadoras, não se deixam mais serem doutrinárias e os seus filhos serem doutrinados pela esquerda. Né? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele tem um papel extremamente importante na história, cara. Mas eu acho que o fenômeno direita, o fenômeno liberal, o fenômeno libertário, com o Milei agora, ele é muito maior do que o Bolsonaro. Sim. Ele é um representante. Então, a gente não pode... E aqui eu falo buscando o bem do país. Se nós ficarmos refém de uma única pessoa, e essa pessoa não está, hoje por hoje, ele não está no cenário, porque os amiguinhos deixaram inelegíveis, né? Por causa de todo aquele problema que a gente já falou, né? De não se respeitar a Constituição e tudo mais que vem acontecendo no Brasil. Hoje por hoje, ele tá uma carta fora do baralho, né? Então, se nós ficarmos reféns de uma única pessoa, pode ser complicado. Mas então, o que eu acho é que a gente precisa, quanto mais nós... E é por isso que eu brigo pela educação, para mostrar uma ideologia. Você se encaixa mais com essa ideologia? Você se encaixa mais com meritocracia, com arregaçar as mangas e trabalhar? Com buscar ser protagonista da tua própria vida e não entregar a tua vida para terceiros? Né? Isso é muito legal do Partido Novo, né? Que o Partido Novo é um partido que vende a ideologia e não as pessoas, né? É um partido contra o personalismo da política e pela ideologia mesmo. Eu te falei isso antes da gente começar a gravar. Eu não tenho pretensões políticas nenhuma. Até porque se eu tiver, minha mulher fala que separa de mim, eu também não tenho. Eu busco minha liberdade, assim, não quero. Mas eu gosto de ajudar como eu posso nos bastidores. Mas por que eu tô falando isso? Porque de 2018 a 2020 eu tava morando na Espanha. E de lá, e eu era filiado ao Novo nessa época. E aí quando o Amoedo começou a falar aquele monte de asneira, pra mim ele acabou com o partido. E se reconstruiu agora, eu me aproximei de pessoas, né? Como eu te falei, a Marina Helena, que tá saindo para prefeita aqui, que é minha amiga, o Marcel, o Léo Siqueira, deputado. O que eu percebo que, na minha opinião, intelectualmente, o Novo é o partido que tem o quadro com pessoas mais preparadas. Eu conheço na física, eu não tô falando de novo de entrar em política, nada disso. Sim, São pessoas mais preparadas, que tiveram uma carreira sólida no mercado privado, que tem uma história para passar. Eu não gosto de político eu não gosto de político de carreira, entendeu? Eu acho que... Sim, por exemplo, eu tava em todas as manifestações que teve nos últimos anos, todas elas, inclusive na última, com os meus filhos e tal. Mas assim, a gente vê, por exemplo, pessoas no quadro do PL que não dá. Assim, Valdemar Costa Neto. Cara, ele é um dos pivôs da corrupção brasileira, cara. Que manda no PL, né? Porra, assim... então a gente vê um sistema carcomido. Né? Eu costumo falar que o PL não é um partido de direita, né? É um partido com uma ala de direita, que é bem diferente uma de ser ala, um partido de exato, direita. Exato. Como é o Novo, por exemplo. O Novo é um partido de direita. Exato. E o próprio Bolsonaro, que pra mim, obviamente, eu tenho diversas divergências dele, do histórico dele. Ele sempre foi estatizante, né? Uma série de coisas. Ele gosta de Estado grande, né? O Bolsonaro, mas ele tem um mérito, ele colocou pessoas que gostam de Estado pequeno ao lado dele. Como o Guedes, por exemplo. Como o Guedes, como o Tarcísio, que vem fazendo um puta de um trabalho aqui. Então, eu acho que ele tem um mérito gigantesco nisso,
né? E, cara, e eu estive com ele umas 4, 5 vezes em ambiente privado, de jantares e não sei o quê, e pessoas que muito bem conhecem ele no ambiente privado, cara, que eu confio, que falam que ele é uma pessoa íntegra e tudo mais, né? Eu não tenho como dizer nem que sim nem que não, mas que é uma pessoa íntegra, não pode estar ao lado de um Valdemar Costa Neto que você sabe que não é íntegro, cara. Né? Então, digo isso porque hoje eu vejo no quadro do Novo as pessoas mais bem preparadas. Eu acho que o Novo perdeu muito tempo porque o Amoedo é um maluco. Não, Amoedo destruiu o partido. Infelizmente deu uma atrapalhada muito. Retrocedeu muito tempo e agora tá, né, reconfigurando. Mas você vê que aonde o Novo chegou ao poder, eu gostaria muito de dar o exemplo da único estado que a gente governa, que é Minas Gerais, com Zema, né? E a única prefeitura que a gente ganhou, depois alguns, como o prefeito de Patos de Minas, tal, que vieram para o Novo, mas se elegeram em outros partidos. No caso de Patos de Minas, se elegeu pelo Podemos e veio para o Novo. Mas aonde o Novo chegou com a sua estrutura, então vamos pegar o exemplo de Joinville, o exemplo de Minas Gerais, hoje são referências em administração. Sim. Tanto Minas é referência como administração entre os estados, como Joinville é referência em administração entre os municípios. E nos dois casos foi se implantado a forma Novo de governar. E isso mostrou que os dois casos mostrou que dá para fazer diferente, né? Dá para se fazer com liberalismo, com profissionalismo, deixando a política um pouco mais escanteada na hora de se escolher os cargos, e dá para entregar resultado para a população fazendo isso. E já tem alguns ANCAPs, hein? Libertários no quadro do Novo. Gilson Marques, por exemplo, em Santa Catarina. Deputado de Santa Catarina. Que eu falo com ele, anarcocapitalista. Tive o prazer de conhecê-lo, não conhecia o Gilson. Conheci ele há 4 semanas atrás, lá em Blumenau, teve um evento do Novo em Blumenau, a gente teve a oportunidade de estar junto. Eu fiquei encantado com o Gilson. O Gilson é um quadro fantástico. Ele é também, que eu estava te falando. Rodrigo Marinho, que é um grande amigo meu, que é do Ceará, mas está morando em Brasília, que é presidente do Instituto de Liberdade Econômica. Libertas. Libertas, exatamente, cara. Quem mais, cara? Você tem alguns quadros, quem mais que eu tinha pensado que hoje se declara o também? Próprio Marcel Van Hatten aqui. Não sei se eu acho que o Marcel não é libertário, cara, mas liberal, obviamente, sim, né? Tô falando mais... ou seja, há uma nova corrente tomando conta, entrando no Novo, se associando com liberal, libertário, conservador, que eu acho que não tem que ter uma briga nesse momento para isso. A gente tem que se unir. São pequenas diferenças entre cada um que não é um momento de briga, cara. Tem que tirar o outro lado. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco entra um novo. Puta, o Milei... estamos preparados para um Milei no Brasil? Adoraria, mas acho que não. Né? Porque ele chegou lá na Argentina, chegou na beira do abismo. Mas tá crescendo. A coisa tá crescendo, né? Então, eu acho que vamos nos unir. E eu acho que essa união, hoje eu vejo o Novo formando um quadro bem preparado, assim. De novo, não sou associado, não sou absolutamente nada mais. E essa mudança agora do afiliado, Novo, né? Que antigamente o Novo era muito Caxias, né? Não permitia se associar a outros partidos, não permitia nada, né? Era sempre chapa pura, chapa pura. Hoje o Novo já começou a entender um pouco o jogo político e se abrir um pouco mais para o jogo político. E acho que o Novo tá se estruturando finalmente para ser um partido para fazer a diferença aí no Brasil e pela direita, né? Quando o pessoal fala muito que o Bolsonaro é extrema-direita, né? Eu acho um sarro, né? A mídia chamar ele de extremista, extrema-direita, sendo que o Bolsonaro é centro-direita, nem direita, né? Muito menos extrema. E acho que é o que você está falando mesmo. Talvez o Brasil não esteja preparado no momento para uma direita efetiva, mas o Novo já está se preparando para a hora que chegar o momento, ele tá pronto para assumir essa responsabilidade e, se Deus quiser, destravar esse país para que a gente chegue aonde a gente merece chegar. Tá precisando, cara, porque independente, de novo, sem entrar em polarização, a produtividade brasileira está estagnada há 35 anos, você precisa de um americano para o que 4 brasileiros produzem, você precisa de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. Isso é uma métrica calculada em horas de trabalho, quanto que em dólar, você transforma em dólar, quanto que cada trabalhador produz na média por hora trabalhada anualmente.
Então, cara, isso significa que a produtividade brasileira ela está estagnada. Então, me perguntam, pô, mas o Brasil vai quebrar? Cara, se continuar acelerando esse fiscal deteriorado, claro que complique muito. Mas o Brasil, historicamente, é isso. O Brasil, historicamente, é essa mediocridade. E aí, sempre que eu pergunto, em que ponto da nossa vida nós aceitamos que o medíocre está bom? E o medíocre, eu quero dizer assim, o mediano. Em que ponto a gente aceitou que o medíocre está legal? É isso, o crescimento do PIB cresce 1%, cresce 1,5%, aí cresce menos que a inflação, produtividade estagnada, aí você distribui aqui, você tem quase metade da população sobrevivendo às custas de um bolsa isso, bolsa aquilo, que não estou nem entrando no mérito se é contra ou a favor, mas as pessoas não produzem dessa maneira, não tem produtividade, porque o cara está lá vivendo às custas, né, de um estado parasita, não produz absolutamente nada. Como é que essas pessoas vão crescer, vão gerar renda, vão gerar emprego? São 213 milhões de habitantes. Como é que um país vai crescer verdadeiramente assim? É um absurdo. Não vai. O tempo estourou, né? O papo tá tão bom aqui, você já faz uns 10 minutos que ele já me avisou, já que o tempo tava estourado. Geralmente. O papo tá tão bom. E aqui hoje eu tô com um compromisso logo em seguida. Então... Não, vambora. Tranquilo. Tô com 5 agora, então vou tirar a ponta daqui a pouco. Ah, boa. Quer entrar em algum assunto específico para terminar? Que tem alguma Tranquilo. coisa que a gente não falou, Acho que você não, acha né? importante? Acho que não. Sob controle? Acho que sim. Maravilha. Pô, uma pena, pô. O papo tá... Hã? Pode fazer, desculpa. Pô, uma pena. O papo tá tão bom aí que a gente nem percebeu estourando o nosso tempo aqui. E, puta, acho que podia render mais umas 2 horas de conversa aqui, Bruno. Queria te agradecer a presença. Eu que agradeço. E que você deixe um último recado aí pro povo aí, falando da economia brasileira. Já que a gente falou tão pouco de economia, a gente acabou focando tanto aí na parte política, em outras, na parte até da educação e etc. E aí, fala um pouco o que você vê da economia brasileira aí. Eu acho que se continuar nesse sentido, a gente vai viver nessa mediocridade pro resto da vida. Não tem como você gerar produtividade sem investimento em inovação, tecnologia e educação, coisa que o Brasil não faz isso hoje. 92% do orçamento é engessado com gastos obrigatórios, grande parte com gastos de juros da dívida, gastando com uma previdência quebrada e com funcionalismo público crescente, com o Estado inchando. Não sobra absolutamente dinheiro nenhum, sobra 6, 7% do orçamento para gastar com gastos discricionários. E aí o governo vem e muda a regra fiscal para eles poderem gastar mais ainda. Isso é um escárnio. Então as pessoas têm que entender que através de gerar dívida, ele injeta dinheiro na economia, no curto prazo parece que está tudo bem. Só que a gente vem empurrando esse tudo bem pro resto da vida e chegamos nesse patamar em 2024 com quase metade da população sem acesso a esgoto, água tratada, pessoas se formando no colégio e não sabendo escrever o nome ou interpretar um texto, né? Nos piores alunos do PISA no mundo, se olhar, a gente está na parte de baixo da tabela, sem liberdade econômica, sem liberdade empresarial, um dos países mais fechados para o mundo, né? Com regras burocráticas, com regras trabalhistas, um país caríssimo, ineficiente, com infraestrutura precária. Ou seja, nós somos um país completamente atrasado e estamos voltando no tempo, né? Então eu acho que quanto mais as pessoas entenderem os fundamentos econômicos, melhor a gente consegue para fazer pressão. Eu não acredito em mudança política no curto prazo, eu acredito em pessoas na rua fazendo pressão para esses governantes, para, de novo, esses burocratas, na minha opinião, grande parte, 99% aí são um bando de parasita que gosta de estar lá para extrair renda da população. Então, quanto mais você produz, mais eles aumentam os impostos para fechar as contas deles, extraindo grande parte daquilo que você produz, e a gente continua nesse país triste por esse lado. Então, mas eu acho que cada vez mais canais como o meu, de tantos outros, podcast, Brasil Paralelo, Instituto Mises, que eu faço parte, começa a propagar movimentos econômicos, e as pessoas se dão conta que no fim do dia, um Estado maior e mais inchado encarece o pãozinho na padaria, e quem paga a conta é o mais pobre. Então, para finalizar aqui, eu acho que coragem estimula coragem e medo gera medo. Então, que a gente precisa de mais pessoas dando a cara para derrubar esse sistema bruto que está aí. Obrigado, Bruno. Obrigado pela sua presença. É isso aí, pessoal. Podcast maravilhoso hoje aqui no Em Direita. E convido vocês também para seguir lá a página do Musa, né? O Minuto do Musa no Instagram, nas redes sociais, no YouTube principalmente, que vocês vão estar podendo aprender muito aí de economia e de política também. Obrigado, querido. Obrigado a você. Foi um prazer, igualmente.
A caneca é presente, viu, no Boa, podcast. vou levar. Estará no café da manhã em casa. Isso aí, em direita. Obrigado. Maravilha. Isso aí.